Olá pessoal, eu sou a Kátia da Fazendo Arte e hoje eu quero ensinar para vocês o ponto atrás. O ponto atrás eu utilizo para fazer o bordado nessas partes que vão ir na peça. Esse aqui é um ursinho que eu vou fazer, esse aqui basicamente é a montagem dele. E aqui é aquele rostinho que fica o focinho, né? Essa parte aqui, muitas pessoas elas colam, mas o ponto atrás, ele dá um acabamento melhor para aplicar essa parte na peça. Então, para fazer o ponto atrás e para fazer todas as minhas peças, eu sempre uso a linha de costura normal e sempre na mesma cor do feltro. Eu uso um fio duplo, que eu coloco numa agulha de número 6, que é a que eu gosto mais de costurar. Eu dobro, então, esse pedaço de linha ao meio. Coloco na agulha pela parte das duas pontinhas da linha. E no final fica uma argolinha aqui, ó. Essa argolinha, ela facilita na hora de dar o primeiro ponto, que ela já dá o nozinho na peça sem precisar ficar dando nó separado na linha, etc. Então, como é que começa o ponto atrás? A gente vem aqui atrás da peça e dá o ponto inicial, só para firmar a agulha e a agulha e a linha na peça. Então, o ponto atrás, ele nada mais é o que o próprio nome fala. É um ponto que nós vamos sempre voltando para trás. Então, ele inicia dessa maneira. A gente sempre tenta pegar essa borda, bem a bordinha aqui do corte de feltro, para ficar um acabamento bem bonito e bem aqui na pontinha. Então, o primeiro ponto, ele começa, a gente sempre vem por trás e vai pra frente. Eu vou fazer inicialmente bem por partes para vocês conseguirem ver. Eu coloquei aqui a agulha, então eu coloco aqui e saio ali na frente, ó. E puxo a linha. Vocês viram então que aqui tem um ponto, e quando eu coloquei a agulha aqui, eu saí com ela aqui na frente e ficou esse espaço sem linha. É nesse momento que então que a gente vai voltar para trás. A gente vai pegar então agora a agulha e vai colocar no mesmo furo que a gente colocou a agulha antes. Põe para baixo e sai novamente aqui na frente. E puxa. Ó, fez um segundo ponto. A gente sempre tem que cuidar no ponto atrás, então, para fazer sempre na beiradinha do corte. E sempre para manter o mesmo tamanho dele. Manter o mesmo tamanho de ponto, ó. É bom fazer sempre bem pequenininho. E manter sempre a mesma distância. O que vai definir a distância no ponto atrás é exatamente, ó, é exatamente esse processo aqui. Eu coloquei no mesmo furinho que eu fiz antes e saí aqui na frente. Esse momento que a gente sai aqui na frente é que vai definir o tamanho do ponto. Então, sempre tem que tentar manter a mesma distância do ponto anterior. Ó, fez mais um ponto. Vou mostrar pra vocês, então, como é que... pra vocês verem como é que é feito esse processo. Saí aqui na frente, vou voltar aqui no mesmo furinho. A agulha tá aqui atrás, ó. E eu vou fazer esse processo aqui e sair aqui na frente. Daí, a agulha, ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Ó. E é quando eu passo, então, que eu posso puxar
a linha. E os pontinhos, eles vão se fazendo, ó. Então, a gente sempre tenta manter a mesma distância e sempre bem na borda do pedacinho de feltro que a gente tá aplicando na peça. E vai fazendo, então, esse mesmo procedimento por toda a volta. Vou mostrar de novo, então. Saí aqui na frente, né? Vou colocar a agulha no mesmo furinho que eu saí antes. Vou sair aqui na frente, tentando sempre manter a mesma distância, o mesmo tamanho. E passo a agulha. O ponto atrás, ele serve para aplicar essas partes das peças. Ele serve também quando a gente quer bordar, por exemplo, uma palavra, um nome em alguma peça. Ele também serve para isso. E todas essas partes que poderiam ser coladas, a gente utiliza o ponto atrás, porque o acabamento ele fica melhor do que simplesmente colar. Que nem a gente vê aqui, ó. Aqui vai ficando com ponto, e se eu tivesse colado, ela ficaria assim, ó. Um outro detalhe, assim, sempre que eu vou, no caso, antes de começar a costurar, eu sempre coloco um pinguinho de cola de silicone líquida aqui atrás, só pra essa parte, então, ela não ficar se movendo enquanto a gente tá costurando. Porque senão ela fica se movendo e acaba ficando torto e daí a cola de silicone, ela é só um pinguinho, pode ser aqui no meio, assim, só pra fixar e ela não ficar se movimentando. Então, aqui eu já fiz boa parte do ponto, só pra eu, então, poder mostrar pra vocês como é que vai ficar o final. Ele vai ficando dessa forma, ó. A gente sempre tenta manter o mesmo tamanho, a mesma distância. E ele, então, vai fixando a partezinha do feltro na peça. E por dentro, atrás, ele vai ficar dessa forma aqui. Esse aqui é o primeiro ponto que a gente deu, por isso que ele acaba tendo essa falha aqui atrás. Mas isso, geralmente, então, ele fica ou pra trás ou pra dentro, então não aparece. Então, quando a gente tá finalizando, a gente ainda tá fazendo o mesmo procedimento, né? Mesmo furo anterior, sai aqui na frente. Puxa, volta pra trás. Aqui, a gente já vai finalizar. Então, quando a gente colocar a agulha no mesmo furinho anterior, a gente vai sair com ela aqui onde a gente deu o primeiro ponto, ó. No mesmo... Ó. E daí a gente puxa. Esse aqui, o último, vai acabar ficando um pouco maior, mas sempre tem que cuidar, então, pra não ficar muito desproporcional aos outros. Então, a gente saiu aqui, põe, volta pra trás. E aqui ele ficou pronto, ó. Daí a gente vai virar a peça e vai dar um arremate final. Só pra, então, não soltar. Daí, depois que a gente deu esse arremate, a gente só coloca a agulha e sai com ela em qualquer lugar. E corta. Então, atrás ele fica assim, atrás ou por dentro. E a frente dele vai ficar dessa forma. Bem mais bonito do que se a gente simplesmente colasse, olha só a diferença. Esse aqui ele tá colado. E o bom do ponto atrás para aplicar essas partes é principalmente quando a gente... essas peças elas vão ser feitas para criança, como um sapatinho de bebê, ou um objeto decorativo pro berço, que a criança vai acabar mexendo. Porque quando a gente cola, tem perigo de ficar soltando as pontas, e assim, com ponto atrás, com a costura, não tem perigo de soltar e o acabamento fica bem melhor.
Então, nosso próximo vídeo, a nossa próxima aula vai ser do ponto caseado, que é o ponto básico para toda peça em feltro. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente. Tchau, pessoal!